meu amigo do canal Omar Bianchi, em especial o nosso programa Três Dedos de Prosa. Faz um tempinho que nós não gravamos nada, nosso canal teve parado por um tempo, porque questões de prioridade eu tive que destinar o meu tempo para outras coisas e eu tive que punir então o meu canal, ficando esse tempo todo sem informação adicional. É bacana porque eu tenho visitado o canal e tenho percebido muitas pessoas ainda, mesmo sem matéria nova, material novo, recente, pessoal acompanhando, pessoal fazendo comentário, recebo as comunicações pelo YouTube. Então estamos retomando agora o canal aí, no especial programa Três Dedos de Prosa. Todos os outros programas estaremos retomando, Papo de Sábado, as crônicas, tudo vai voltar agora a partir desse mês de outubro de 2023. E o que nos leva a estar retornando agora também é um momento delicado da situação mundial que nós estamos vivendo, que é esse ataque criminoso do grupo terrorista Hamas à nação de Israel, ao Estado de Israel. Eu quero pontuar algumas coisas. A primeira delas o Hamas é um grupo terrorista. Terrorismo é um crime excessivo, é o crime máximo. Não é? Então você vê a punição que eles fazem, o ódio transferido para crianças, para mulheres. Então não há limites para o extremista, não há limites para o terrorista, não há limites para a área do terrorismo. Então eles cometem as maiores barbaridades possíveis. Quando nós falamos do Holocausto dos judeus, na Segunda Guerra Mundial, entre 35 e 44 mais ou menos, o tempo pré e o tempo pós Holocausto, nós podemos classificar aquilo como um terrorismo, um genocídio, morte de muitas pessoas, pessoas inocentes. E o que nós vimos agora, esse ataque cruel do Hamas contra civis de Israel, foi uma coisa horripilante. Então a primeira coisa a pontuar, eu vou contar uma história para vocês, uma história. Um garoto que tomava tapa na cara na escola, um garoto que era sempre zombado, era o bobão, o pessoal dava chute no traseiro dele, o pessoal zombava da cara dele, até que um dia ele aprendeu que ele sabia bater também. Ele aprendeu que ele podia revidar. Então no dia que ele aprendeu isso e as pessoas os garotos vieram mexer com ele bateu em todos os outros. E foi chamada a atenção: você é um garoto violento, você é um garoto que agiu com excesso, você é um garoto assim, assado. Só que não se viu as coisas que ele passava antes para ter essa consequência agora de ele revidar. Isso é mais ou menos o que acontece com a nação de Israel, com o povo israelense, não é? Com os israelitas, os israelenses. Os ataques ali são muitos. Os grupos terroristas que nas suas cartilhas rezam a completa eliminação do judeu como religião e do israelita ou israelense como raça, como nação, os grupos são vários, são extremistas. Então a outra coisa a pontuar aqui: existem os palestinos, os árabes, que conseguem conviver. Inclusive Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, já tinha um pré-acordo com a Arábia para uma assinatura de paz. Depois de muitos anos já, daquela época de Menachem Begin e de outros mais aí, Yasser Arafat, do passado, que assinaram tratados e sempre esbarraram nos grupos extremistas. Então a segunda coisa a pontuar: não confundir o palestino comum, o árabe comum,
ou até mesmo muçulmano comum com os extremistas. Cuidado com isso. O extremismo é perigoso em todas as áreas. Inclusive, eu sou cristão. Eu sigo o Cristo da cruz. Eu creio no Cristo da cruz como o Messias enviado por Jeová, por Iavé, pelo Criador, pelo Eterno. Eu creio no Cristo da cruz como único Senhor e Salvador. Não creio em idolatria, não creio em santos humanos, não creio na figura papal como um representante de Deus. Respeito como uma liderança religiosa, mas não como representante de Deus aqui nesse mundo, muito menos como representante de Jesus. Já disse São Pedro na sua carta que todos nós somos nação santa, raça eleita, geração escolhida. Então, nós somos iguais diante do Criador. Mas eu sou cristão e creio no Cristo da cruz, como Salvador único do ser humano. Então, eu vejo com muita atenção os extremos que existem no nosso âmbito, chamado também de evangelho, pseudo-evangelho. O que nós vemos hoje, um homem que vem pregar a prosperidade, que você que é cristão, que você que crê em Jesus, que você crê na Bíblia, nunca vai passar necessidade, que você vai ser rico, que você vai ser empresário, que você nunca vai ficar doente. Esse é um falso profeta, né? E você pode perguntar com que autoridade você diz isso. Autoridade eu não tenho. Eu tenho o respaldo da Escritura Sagrada, onde o próprio Cristo diz: se você quer me seguir, você pode ver. Mas lembre-se, o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Então nunca houve uma promessa de prosperidade. Nunca houve uma promessa de que você nunca vai ficar doente. Então esses são os falsos. Esses vão para o lado do extremo. E todo extremo ele é perigoso. Os extremistas pseudo-evangélicos, pseudo-cristãos, eles são perigosos. Ditos cristãos, eles são perigosos. Hoje você tem a internet, você entra, você vê barbaridade, não é? Dizendo que é uma ação do Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo é o próprio Deus. Deus não se deixa zombar, não é verdade? Então, são extremistas, aqueles legalistas. Você não pode usar um boné, olha aquele ali fez uma tatuagem, vai para o inferno. Olha, os julgadores, esses são pseudo-cristãos. Esses não entenderam ainda que o Cristo veio pregar o amor, e é o amor a essência do cristianismo, por isso é totalmente oposto ao extremismo. Então, voltando aqui ao nosso papo, são extremistas. Hamas é um grupo terrorista. É lógico que você pode falar, mas o governo brasileiro sequer citou o nome. É lógico, porque esse atual desgoverno brasileiro, ele tem uma bandeira comunista, ele tem uma bandeira vermelha. O próprio Etílico, que ocupa por usurpação a cadeira presidencial por uma manobra do STF, do Supremo Talibã falido, ocupa lá a cadeira presidencial, não é? Pseudo eleito, pseudo colocado lá. Eu tenho minhas dúvidas, e como cidadão eu tenho direito de ter dúvidas de um monte de coisa. Então ele se declarou esses dias: a gente é comunista mesmo. Ele trouxe um genocida, um criminoso, e tratou como um grande chefe estatal e com grandes honras, que foi o Nicolás Maduro. Ele se curva diante do genocida lá da Nicarágua, ele se curva diante do regime podre de Cuba, achando que tudo isso é normal. Esse futuro candidato ou pré-candidato à prefeitura aqui da cidade de São Paulo, onde eu estou na capital paulista, ele, invasor de terras, usurpador de zonas particulares, de zonas privadas. Ninguém entra na minha casa se não autorizar. Se entrar, vai ter problema. Ou a pessoa me bate, ou a pessoa passa por cima de mim, ou ela tenta me matar, ou eu tento matar ela. Dentro da minha casa ninguém entra. É propriedade privada. Só entra quem eu quero, não é? E a polícia, se vier com mandato. Senão nem a polícia entra aqui. Então esse invasor, esse criminoso, porque invadir é crime, ainda está na nossa Constituição. Enquanto não tirarem, ainda está lá.
que invadir propriedade particular é crime. E esse invasor, ele tem fotos, não sei se já tirou da internet, mas tem fotos. No dia de ontem, dia 10, esteve numa manifestação pró-Hamas, pró-terroristas. O Dinossauro, o atual ministro da Injustiça aqui no Brasil, esteve visitando lá uma quebrada. Isso também está na internet, se ninguém tirou. Sem proteção, sem nada, foi lá. O que ele foi fazer num gabinete do crime? O que ele foi fazer lá? Ele mais 2, 3 pessoas, sem segurança alguma. O que um ministro, suposto ministro da Justiça, foi fazer num lugar desse? E o próprio Etílico, que ocupa a cadeira presidencial, quando candidato, subiu o Morro do Rio, no meio do crime, no meio dos lugares onde isso você só tem autorização para subir com o aval lá das facções criminosas. Ele ainda usou o bonezinho de uma dessas facções. Então é óbvio que todas as cartilhas socialistas, esquerdistas, elas rezam a aprovação ao aborto, elas rezam a ideologia de sexo, de gênero, elas rezam a privação do armamento na mão do civil comum e rezam contra Israel. Contra Israel. Na cartilha do Hamas, você também, se não tiraram, se você tiver acesso do Hamas, do Hezbollah e de outros grupos terroristas, você vai ver que a única saída para eles com relação a Israel não é a paz. Não é? A gente vê o Papa aí, não, tem que parar, tem que cessar fogo, como se fosse uma briga de 2 moleques. Você fala assim, ó, para de dar soco no outro. Isso é uma bobagem. O grupo terrorista não vai ouvir o Papa. Estão um pouco se lixando para Papa. Papa para eles, cristianismo para eles, é lixo igual é o judaísmo. O cristianismo e o judaísmo para eles são lixo. E na cartilha desses grupos terroristas reza o quê? Extirpar, eliminar a nação de Israel. Aí você pode me perguntar, bom, mas por que os israelitas, os israelenses fizeram contra esses grupos aí? Uma boa pergunta, não é? A outra informação errada que chega é que Israel oprime a faixa de Gaza, os palestinos que estão lá. Você precisa saber daquela historinha que eu contei no começo, não é? Aquela historinha que eu contei do menino que apanhava. Aliás, esse menino, eu vivi esse menino aí. Um dia o pessoal batia, filhinho de mamãe, criado lá na igreja. Não sou rico não, sou pobre, mas filhinho da mamãe, criado na igreja, berço cristão desde pequeno. Então meio bobão, né? Chegava na escola e tal. Até um dia que eu aprendi que dá pra bater também. E um dia um menino veio e me deu um nó aqui, um golpe aqui no pescoço. E eu meti-lhe um soco na barriga e o moleque saiu correndo, gritando. Não foi nem tão forte. Aí eu aprendi, falei, opa, eu sei bater também. Então é assim, toda ação ela tem uma reação, né? Então é muito importante saber que essa faixa de Gaza, o que se ouve, o que chega aqui, inclusive através de alguns canais televisivos, algumas redes televisivas, não é a realidade. Eu tive um professor que morou alguns anos em kibbutz, que são aquelas comunidades que recebem pessoas de várias partes, é uma transferência cultural, existem muitos em Israel, diminuiu bastante, mas naquela época ele falava para nós, ele falava, as informações que chegam é assim, Israel jogou uma bomba, só que ninguém fala que antes jogaram 10, antes atacaram, então houve uma reação, não é? Houve uma reação, e até hoje é assim com relação à faixa de Gaza, que é um lugar que não deveria nem existir. Deveria ter 2 muros ali, deveria ser... Então o que aconteceu ali? Houve uma hiperpopulação. Quando você vê agora os bombardeios, você vê aquele lugar, parece esses morros aqui do Rio de Janeiro e alguns lugares aqui já da capital paulista e das cidades que circunvizinham aqui a nossa capital, alguns municípios, aqueles morros tomados de construção. Você não sabe quem está lá, e isso para grupos terroristas é ótimo, isso para facções criminosas é ótimo, porque é um lugar onde você pode esconder bomba aqui, e normalmente eles escondem em escolas, em hospitais, em creches, né? Esses dias filmaram um treinamento terrorista para grupos de facções lá no Rio de Janeiro, e aonde que estava acontecendo? No pátio de uma escola. Então, o diretor da escola, os professores da escola, os alunos da escola, os pais dos alunos, eles são submetidos à autoridade extra
governamental, que é a autoridade do crime. E parece que esse desgoverno que está aí tentou fazer uma associação. Ó. Vocês podem fazer as barbaridades que vocês fizerem aí, e quando a gente precisar de vocês, nós vamos nos juntar aí contra aquilo que é o nosso inimigo comum. Para esses grupos terroristas, Israel é um inimigo comum. Então aí você pode ter questões espirituais. Como eu falei, me identifiquei como cristão, creio em toda a escritura que está aí atrás, um monte de Bíblia, um monte de livro. Eu creio realmente que há um incômodo, principalmente porque Israel recebeu de volta o seu pedaço de terra. Então o Etílico aí um dia falou que tem que se formar o Estado palestino. O Estado palestino já existe, ele só precisa ser organizado. Ele já existe. A faixa de Gaza só tem palestino, não tem judeu morando lá, não tem israelense morando lá, né? Até vários repórteres esses dias questionando, e as pessoas esclarecem, não, olha, ao contrário, os palestinos saem da faixa de Gaza, trabalham em Israel, são pedreiros, são homens que ajudam no transporte, alguns ajudam em escritórios, eles trabalham em Israel e voltam à noite para ficar lá nas suas acomodações lá dentro dessa famosa faixa de Gaza aí, que é um lugar estreito e comprido, não é muito grande territorialmente. Você está vendo agora nessas figuras, nessas imagens que a televisão está mostrando, como é aquele lugar. Então são muitas histórias distorcidas que chegam, muitas histórias distorcidas que chegam, como sempre colocando Israel como o autor do crime. A Israel, força descomunal. Ó, meu amigo, como é que você vai combater um grupo terrorista? Você vai sentar em mesa de negociação com um bandido? O bandido, ele não obedece nem a regra deles lá. Vira e mexe o tribunal do crime, está matando alguns, matou alguns agora, nesse atentado que teve aí, onde 3 médicos acabaram morrendo porque foram confundidos com traficantes de outra facção, sei lá como é que o pessoal trata isso aí. Então, é um momento delicado. Aí também aparecem os profetas da oportunidade. É o fim, né? O fim do mundo. Não se esqueça que Israel, depois de ter o território devolvido, podia ter inclusive ficado com a faixa de Gaza, resolveu fazer essa negociação e deixar para a organização palestina. Só que a organização palestina, ela foi cedendo, e o grupo Hamas, esse grupo terrorista, tomou conta da faixa de Gaza. Hoje a faixa de Gaza é governada pelo crime, pelo terrorismo, como são esses morros no Rio de Janeiro. Parece que você está em outro mundo quando a gente ouve casos, né? O cara se perdeu, o GPS colocou numa rua, o cara entrou lá, o que você está fazendo aqui? E às vezes até atira para depois perguntar. Então, como se você estivesse invadindo um outro terreno, como se você não estivesse no Brasil. Eu passei uma situação dessa, em dois lugares no Nordeste, quando eu fui passear. Eu entrei numa rua lá, e o pessoal cheio de fuzil na mão. Opa, deu aquela tremedeira, né? Opa, nós estamos no lugar errado aí. Esse eu estava a pé, então eu já recuei e procurei outro lugar. Estava passeando numa grande capital do Nordeste brasileiro. E numa outra capital do Nordeste brasileiro, eu tinha alugado um carro e aí a gente estava voltando para casa, estava eu e a esposa, e eu me perdi, entrei numa rua dessa, quando eu percebi, só o pessoal vem assim que nem abelha em cima do mel, né? Aí eu percebi, dei ré e caí fora. Mas é assim, não sei se você tivesse num outro ambiente dominado por um outro tipo de governo. Isso a gente vive aqui no Brasil em vários lugares, que São Paulo também já está igual. Então esses grupos, eles existem, e a cartilha deles é extirpar Israel, extirpar os judeus. E não pense os cristãos aí, pseudo-cristãos, né, que estão do lado, que tentam defender, não, que Israel massacra também, que Israel oprime, que Israel não deixa entrar comida, fazem embargos. Isso é tudo papo furado. Você tem que se inteirar, converse com as pessoas certas, busque as fontes certas para você não sair falando bobeira. Esses dias eu vi um colega dando entrevista, falando um monte de asneira. Por quê? Porque ele bebeu só de uma fonte, ele tem que beber das duas fontes. Nós que somos conselheiros, pastor é um conselheiro. Quando você vai tratar no assunto do casal, você não pode ouvir só o marido ou só a esposa.
Você tem que ouvir a ambos. Por quê? Porque cada um tem a sua história. A mulher é culpada. Não, o homem é culpado. Então você ouve cada um, depois você ouve os dois. Vai descobrir realmente se há um culpado nessa história. Então você tem que ouvir as duas partes. Então alguns ouvem, bebem só na mesma fonte. Israel é opressor, tal. Outra coisa, Israel não é o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Isso não sou eu que digo, é a própria Escritura. Israel é uma nação especial. Eu estou aqui com uma camiseta que diz: ore pela paz em Israel. A Escritura Sagrada diz para nós orarmos pela paz em Jerusalém, né? Havendo paz em Jerusalém, haverá paz em todos os lugares. Então, porque é o povo que recebeu a revelação. Ele é um povo especial por isso. A princípio recebeu a missão sacerdotal, na chamada de Abraão, Isaac, Jacó, de José, de Moisés. Então, são pessoas as quais Deus mostrou, se revelou, e eles escreveram, registraram a Escritura que está no Tanar, no Antigo Testamento, e hoje nós temos Antigo e Novo Testamento, que tratam das Escrituras pré e pós-Messias, né? Falam antes e depois do Messias, e no meio dessa situação, a manifestação do Messias em carne. Então, não é o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. O povo de Deus é aquele que crê na salvação no Cristo da cruz. Esse é o povo de Deus. É aquele que no dia do arrebatamento, quem é cristão sabe que eu estou falando aqui, é aquele povo que será retirado. É aquele povo que hoje tem a garantia, que acredita que há um lugar melhor do que esse aqui, que nós chamamos de céu, de paraíso, de eternidade. Chama do jeito que você quiser. A mesma coisa é Deus. Deus é muito vago, não é? Para nós é o Deus, para o judeu é Jeová, para o muçulmano é Alá, mas nós estamos falando do mesmo Deus, Criador dos céus e da terra. A diferença é chegarmos até Ele. Então nós sabemos que só existe um caminho para chegar, não existem atalhos. E o caminho que nós queremos é esse Cristo da cruz, o Messias. Então, resumindo, é o fim, é mais uma guerra que Israel está passando, como passou em 67, 69, 73 e as mini-guerras, vamos dizer assim, né? Os movimentos menores, mas não tão menos traumáticos do que outros. Agora, esse realmente ele extrapolou. Ele é realmente um ataque como aquele 11 de setembro que aconteceu lá nas Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, ousado. Aquilo foi ousado. Aquilo foi um atentado contra a até então nação intocável, que são os Estados Unidos da América, né? E agora Israel sofre esse ataque, mais uma vez num feriado, de Yom Kippur, um dia especial para o judeu. Desculpe, minha garganta não anda muito boa. Mas um dia especial para o judeu, como as outras guerras, né? Os 6 dias é a outra guerra do Yom Kippur. Eles esperam uma oportunidade onde o povo está dedicado à sua religião, à sua crença e está preocupado com outras coisas. Eles vão e fazem um ataque. Foi um ataque cruel, foi um massacre. Calcula-se que 1.200 civis, cidadãos de Israel, estavam lá no seu dia a dia, trabalhando, estudando, fazendo compra, caminhando, andando pelas ruas, foram mortos repentinamente com os ataques de foguetes, né? Os ataques por terra, como se infiltraram lá no 11 de setembro nos Estados Unidos, se infiltraram também dentro da nação, dando um nó, um chapéu na inteligência israelense, que é considerada uma ou a melhor no mundo. Então não é o final ainda. A palavra de Deus ela está se cumprindo. Eu sei que agora aparecem muitos oportunistas, mas como aparece? Não, tá vendo? Deus me mostrou, Deus me revelou. Por que você não falou antes? Por que você não ligou lá pro premier lá de Israel e falou: cara, Deus está me mostrando aí, fica, por mal ou bem, fica na espreita aí que pode acontecer. Então o cara só revela depois que a coisa aconteceu, né? Não, Deus me mostrou. Ué, por que você não falou antes? Não é? Por que você não veio na mídia social e colocou antes? Que Deus tinha te mostrado que isso ia acontecer. Então, veja, não é o fim ainda. O tabuleiro do xadrez, quem joga xadrez, eu não jogo muito xadrez, eu conheço o básico, mas o xadrez não é que nem dama, que você quer ficar comendo as pedras, né? As peças, você quer o mais rápido possível eliminar. O xadrez é um jogo de estratégia, porque a ideia é dar o cheque mate, ou seja, aquele que é o cheque final.
Então você vai trabalhando, então você dá um cheque, daqui a pouco o cara escapa, aí você monta uma outra jogada, ataca. Eu lembro quando era garoto, no jornal Estado de São Paulo, se não me engano, vinham lá as jogadas, né? Tinha lá o Korchov, eu não lembro agora o nome do cara, Bob Fischer, se não me engano. Era sempre um americano, norte-americano, e um russo, que eram os melhores. Então vinham lá os movimentos, né? Aí o cara ficava 6 horas jogando, parava naquele movimento. Aí o cara ia para casa pensando, voltava no dia seguinte, continuava a partida. Partidas às vezes duravam uma semana inteira, para o cara chegar e dar o checkmate. Então, fazendo um paralelo com o que está acontecendo, eu creio que o tabuleiro, Deus, o Criador, está mexendo no tabuleiro já. As pedras, elas já começam a se mexer, as peças, né? O cavalo, a torre, o bispo, lá no xadrez, ou no peão, eles começam a se movimentar de forma que o cheque está próximo. Agora, esse próximo para mim e para você, pode parecer 10 anos, tal. São Pedro fala que eles duvidavam da manifestação do Cristo. E ele falava isso há 2000 anos atrás, né? E ele diz, os elementos ardendo se fundirão. Isso é uma coisa tremenda, é uma coisa profunda, científica, que São Pedro fala lá na sua cartinha, escrita lá há 2000 anos atrás. Então, de lá para cá, todo mundo esperando o Messias, ele não veio até agora. Nós estamos em 2023. Vai durar mais 10 anos, mais 20, mais 100, mais 200? Ninguém sabe, né? Nós podemos enxergar no sermão profético, São Mateus capítulo 24, que as coisas estão acontecendo. Movimento de falsos profetas, de engano, a traição dentro das igrejas, o cara não concorda com você, te abandona, vai embora, o cara acha que você está com a posição errada, larga o trabalho pela metade, pelo meio do caminho, vai embora. Então as traições estão acontecendo, o amor se esfria, né? O amor se esfria. O amor no mundo, o mundo não sabe o que é amor. Para o mundo, o amor é outra coisa completamente diferente do que é para aquele cristão que tenta compreender o amor de Deus, que levou Cristo à cruz do Calvário. Então, o movimento, ele está sendo feito. Isso vai durar mais 10, mais 20, mais 30 anos, não é? Eu conheço um monte de gente que já morreu e falava assim, eu sou a geração do arrebatamento, eu creio que eu sou. O direito de crer você tem, todo o direito de crer você tem, que você é a nação do arrebatamento. Se é ou não, isso é outra história. Isso é outra história. Então, eu sei que é muita coisa para falar, eu não quero usar muito tempo porque fica cansativo você fazer um vídeo muito longo, vou parar nos 30 minutos aproximadamente, mas para explicar um pouquinho, esses grupos terroristas, o que eles querem é extirpar Israel, como aconteceu lá na época do nazismo, como aconteceu lá no Antigo Testamento, na época da rainha Esther. Quando você pega o livro do Antigo Testamento de Esther, você vê lá que a intenção era acabar com o povo judeu, acabar com o povo hebreu. Essa intenção ela continua, faz parte da cartilha de muitos grupos terroristas, de muitos partidos socialistas espalhados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Às vezes a pessoa fala, não, PT tem um grupo evangélico. É impossível. O PSOL tem um grupo evangélico. É impossível. É a mesma coisa que você dizer que o cara é flamenguista fluminense, ou fluminense, mas torce pro Flamengo. Não existe isso. Palmeirense, corintiano, corintiano, palmeirense. Você é uma coisa, é outra. Você não muda isso. Você nasceu palmeirense, você vai morrer palmeirense. Você nasceu corintiano, você vai morrer corintiano. Você é corintiano, você é palmeirense. Não muda isso. Então não pode haver um cara que milita num partido desses, cujas propostas são totalmente contrárias à Escritura Sagrada, completamente contrárias à Escritura Sagrada, cujo ódio à nação de Israel, se não é latente, se não é ali na cara, ele é embutido, ele é enrustido, ele é subliminar. Então, você não pode fazer parte de um negócio desse aí. Você não pode misturar as coisas. Ou você é, ou você não é. E aí, para resumir então, essa guerra ela é preocupante, porque a última coisa que eu quero colocar, esse ódio à nação de Israel, ele sempre foi assim, meio que enrustido, algumas nações, alguns povos. O que nós percebemos agora nesse momento? Isso agora as nações estão se pronunciando esse ódio. Aqui no Brasil, vários movimentos, vários desses partidos que eu citei aí,
né, se pronunciando, vários líderes se pronunciando, coitadinho do Hamas. E eles usam o palestino, o homem comum, o cidadão comum para dar para ter um respaldo. Mentira, porque eles querem dar respaldo ao crime, não é verdade? Então, hoje eu vejo a Venezuela a favor do Hamas, a Nicarágua a favor do Hamas, Cuba a favor do Hamas, Irã, Iraque nem se fala, sempre foram, né? Eu tô esperando a Síria, estou esperando outros países que estão ali, talvez Egito e Arábia, não. Por quê? Porque eles já deram sinais que querem a paz. Esses grupos mais, o cidadão quer hoje em dia é a prosperidade. Ele está vendo num Catar da vida, num Dubai da vida, está vendo aquela prosperidade, aquele crescimento, o que ele quer é isso aí, é a prosperidade. É como o índio aqui no Brasil. A gente acha que o índio quer terra para criar galinha, o índio quer terra para render, para ganhar, para ter dinheiro, para ter celular bom, para andar de automóvel, para instalar um posto de saúde condizente, né? Não cai nessa conversa desse pessoal que está aí, não. Não, o índio quer terra, tal, que nada. Vai lá perguntar para você ver, não é verdade? Então esses grupos árabes, muçulmanos, o que eles querem é ter o seu cantinho, ter o seu crescimento, continuar a sua vida. Mas os extremistas querem a destruição de Israel. Se há um motivo espiritual ou não, isso aí talvez seja um assunto para um outro momento. Mas agora, que haja paz em Israel. Que Deus tenha misericórdia de todo esse momento que nós estamos vivendo. Então é mais um passo na esperança e na certeza de que o Cristo da cruz, está próximo para voltar. Obrigado aí por nos acompanhar. Se você gostou do papo aí, coloca lá o seu positivo, né? O seu likezinho lá. Se você quer uma crítica, se você quer colocar uma posição, os comentários são abertos aí. E eu não sou um radical, pelo amor de Deus, de maneira nenhuma. Eu aceito as críticas, eu aceito os elogios, a tudo que vier para o crescimento. Esse é um canal aberto, você sabe a minha posição, cristão, conservador, você conhece e você tem a liberdade de me seguir ou não, de divulgar esse canal ou não. Eu dependo de você, quem está na mídia depende daquele que está assistindo. E eu não vivo disso, né? Não quero ganhar dinheiro com isso, longe disso aí. A minha ideia é esclarecer e foi esse o motivo de eu aproveitar agora, retornando os nossos 3 dedos de prosa. Até o próximo. Jesus abençoe a tua vida, Jesus te guarde a tua família. Haja paz no Brasil, haja paz em São Paulo, haja paz em Israel, haja paz no mundo.